Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11, está escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua palavra e pedir que o Senhor venha ser conosco, venha ser com a nossa vida nessa noite, que o nosso coração, pelo Teu Espírito, Senhor, seja trabalhado e ele seja como aquele solo bom, em que a semente semeada, ela cresce, Senhor, ela produz fruto a seu tempo. Que nessa noite, da Tua palavra como semente semeada no nosso coração, venha encontrar, Senhor, esse solo bom, a fim de que ela possa germinar, crescer, ó Deus, e a seu tempo produzir os frutos que vão fazer que o Teu nome seja glorificado em nós. Por isso, ser com a minha vida nessa noite, ser com a vida dos Teus filhos, que a iluminação do Teu Santo Espírito seja conosco e que o Senhor nos ajude a compreender as verdades contidas nesse texto. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele, como sempre dissemos nas pregações anteriores, está inserido num momento do ministério de Jesus Cristo, em que os seus ensinamentos estão voltados diretamente para os judeus. Ele não está com os seus discípulos separados. Agora, desde o capítulo 6 até esse momento, nós vemos Jesus tendo conflitos com alguns judeus, mais especificamente a liderança do judaísmo, quer seja com o sinédrio, quer seja com os fariseus, acerca da verdade de quem ele é. Então Jesus, ele se apresenta de lá para cá como a água da vida, ele se apresenta como o pão da vida, ele se apresenta como a luz do mundo. E aqui no capítulo 10, ele, usando uma linguagem figurada, ele se apresenta de várias formas para mostrar para o judeu e conscientizar o judeu do propósito da sua vinda e de quem realmente ele é. Jesus, no final do capítulo anterior, ou no final do capítulo 8, ele assume diretamente a sua divindade diante dos judeus. Ele assume que é o enviado de Deus que veio a esse mundo para libertar os judeus da escravidão do seu pecado. Então Jesus começa a tornar claro aos judeus o propósito da sua vinda, o porquê ele veio aqui. E para que um judeu pudesse entender, se bem que cada figura que Jesus usa da realidade natural para expressar lições espirituais, por força dos judeus não haverem nascido de novo e por falta da iluminação do Espírito Santo na sua consciência e no seu coração, eles simplesmente não compreendem nada daquilo que Jesus tem a dizer. Então aqui no capítulo 10, Jesus ele vai culminar a sua mensagem se apresentando como o bom pastor. E essa expressão para um judeu o levava ao Antigo Testamento. E, via de regra, o bom pastor era Deus, que considerava Israel como o seu povo. Então, na semana passada estudamos a figura do aprisco e como Jesus queria demonstrar aos judeus que somente por intermédio dele é que os judeus poderiam se tornar de verdade ovelhas do aprisco de Deus. Ele se utiliza da figura do aprisco da cidade, em que o porteiro, havia uma porta, o porteiro tinha a chave e o porteiro só abria a porta para o pastor das ovelhas. E quando o pastor das ovelhas chegasse, ele abria a porta, o pastor chamava as suas ovelhas ouviam a sua voz, elas conheciam a sua voz, porque não seguiam estranho e o seguiam. Então, no versículo 1 e 2, Jesus vai tratar essa figura. E existe um aprisco onde as ovelhas estão misturadas, mas só aquelas que de verdade são de Deus, que fazem parte do rebanho de Deus, vão dar ouvidos ao chamado do seu enviado, que Jesus deixa claro aqui no versículo 11, que é ele. Então, na mente do judeu, Jesus está dizendo que se eles quisessem de verdade se tornar povo de Deus, eles teriam que segui-lo. Jesus disse 2 vezes que eles não estavam compreendendo o que ele estava dizendo, porque eles não eram ovelhas de Deus. Eles não eram suas ovelhas.
E outra feita ele disse que eles não o ouviam porque eles não eram de Deus. Anteriormente ele chamou os judeus de filhos do diabo porque queriam matá-lo. E aí, à medida que Jesus os confrontava, isso iria trazendo problemas. E aqui nós terminamos a semana passada, no versículo 9, em que Jesus mais uma vez se apresenta para eles. Ele não é mais o pastor do início ali que entrou no aprisco, cuja porta estava fechada, para quem o porteiro abria a porta para buscar as suas ovelhas. Aqui ele deixa claro que ele é a porta. E ele se utiliza não da figura do aprisco da cidade, ele se utiliza da figura do aprisco que ficava fora da cidade. Então, nos momentos de maior calor naquela região desértica, os pastores eles apacentavam as ovelhas à noite, não mais de dia por causa do calor intenso. Então, o que acontecia? Eles tinham um aprisco nas montanhas, a fim de que quando eles removessem as ovelhas da cidade, eles pudessem subir lá e ao cair da noite, eles acomodavam as suas ovelhas no aprisco, só que esse aprisco do monte, eles só tinham cercado, mas não tinha porta. E aí o pastor colocava as suas ovelhas para dentro e ele deitava na porta e ele se tornava a porta do aprisco. Então Jesus aqui, ele se apresenta como aquele que veio de verdade trazer salvação ao povo de Israel. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Essa figura aqui é muito similar àquela usada no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, o pastor é aquele que não apenas veio cuidar das ovelhas, não apenas veio proteger as ovelhas, mas também veio alimentar as ovelhas. Então, nesse sentido, o alimento espiritual que as Escrituras têm para nós é justamente a palavra de Deus, que nos tornará conhecedores da voz daquele que chama as suas ovelhas para o seu aprisco. Então, ele termina deixando claro para os judeus que não existiria possibilidade alguma de alguém chegar a Deus, de alguém se tornar nessa vida ovelha do aprisco de Deus, a menos ou ao menos que passasse por ele ou que fosse através dele. E aí ele faz essa afirmação. Ele já teve alguns problemas anteriores com relação às afirmações acerca de quem ele era, e aí ele se volta para os judeus, mais especificamente aqui a liderança judaica, que foi estabelecida por Deus no Antigo Testamento para guiar os judeus no caminho de Deus, mas os seus ensinamentos e o seu comportamento em relação a Jesus Cristo estava fazendo com que as ovelhas desviassem do caminho de Deus e não seguissem ao Deus que havia escolhido o povo de Israel como seu povo. Então eles desviaram a liderança, ou como eram considerados no Antigo Testamento, os pastores de Israel agora estavam guiando o povo de Israel para outros pastos e querendo e trabalhando para convencer o povo que Jesus não era o Messias enviado. Então aqui no capítulo 10 é um capítulo muito complicado, o versículo 10, porque normalmente existem pessoas que já nem leem da forma que está escrito, né? Eles já leem assim: o diabo não vence não, e aqui não tem o nome do diabo, se bem que em última instância quem está por trás de todo o movimento de oposição a Jesus Cristo, de oposição ao Evangelho, todo o movimento que tem um propósito de impedir que as pessoas creiam em Jesus Cristo e aí por diante, é o diabo. Quando os judeus intentaram matar ele, ele fugiu e escapou, ele lançou isso na cara dos judeus e disse para os judeus: olha, vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida desde o início. Então, se vocês querem me matar, vocês não podem dizer que o pai de vocês é Deus. Mas vocês estão expressando o caráter do vosso verdadeiro pai, que é o diabo. Aqui ele está falando em primeiro plano diretamente sobre essa liderança judaica que estava se opondo a ele e tentando impedir que
não apenas ele consumasse aquilo que veio consumar, mas que o povo aceitasse ele como Messias enviado. Então, o contraste assim é bem claro. Ele diz que o ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o processo do trabalho do ladrão é impedir que o pecador tenha vida. E Jesus veio a esse mundo para que o pecador tivesse vida. Então a crítica dele aqui, usando a figura do ladrão, é contra aqueles que estavam trabalhando para que as pessoas, ao invés de aceitarem o Messias enviado, eles rejeitassem o Messias. Então isso engloba toda aquela lista de pessoas, de mestres, os fariseus, os escribas, o sinédrio judaico, que era a liderança que estava trabalhando em oposição à obra de Deus, a fim de levar as pessoas a desacreditarem em que Jesus havia vindo. Então, impedir que uma pessoa aceitasse a Cristo, a sua vida, ou recebesse a Cristo como Messias enviado por Deus para salvar o seu povo dos seus pecados, era simplesmente mantê-los no estado de condenação. Como João já disse, registrou no capítulo 3, ele diz que quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou como ele vai dizer anteriormente, em 3,17, que Deus não enviou o seu Filho a esse mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o roubar, matar e destruir, apresentado pela figura do ladrão aqui, tem relação com essa situação de maldição que se encontra o pecador por causa dos seus pecados diante da lei de Deus. E esse ladrão é aquele que quer impedir que esse pecador se torne parte do aprisco de Deus. Então ele quer conduzir a vida dessas pessoas para a morte e não para a vida. Mas não foi para isso que Jesus veio. Ele não veio para trazer a morte. Ele veio para libertar o homem do estado de morte por causa do seu pecado. Então ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós nascemos no estado de morte. Nós não teríamos condições nenhuma de nos livrar do triste fim que nos aguardava se a nossa salvação, se a nossa comunhão com Deus, se a nossa entrada no reino dependesse dos nossos próprios esforços. Nós estávamos fadados a viver nesse mundo debaixo do pecado e da corrupção do pecado, totalmente incapazes e falidos de qualquer poder de reação contra isso, mas Deus, para expressar o seu amor incondicional por nós, ele veio a esse mundo na pessoa do seu Filho, e ele realizou a obra que tornou possível a mudança do nosso estado de salvação, de perdição para salvação. Isso deveria gerar no nosso coração uma gratidão tal que o reflexo de haver sido alcançado por essa salvação fosse o serviço sem limite. O prazer e a alegria que invadiu o nosso coração por causa dessa tão grande salvação, como o escritor aos Hebreus diz, deveria se tornar o combustível através do qual nós devotaríamos a nossa vida para servir ao Criador. Essa semana nós estávamos pregando, saímos daqui, fomos evangelizar uma família aqui no interior, e no discurso, a gente falando sobre a maneira como Deus confere a salvação para a gente, é pela graça. Você não precisa fazer nada para merecer, você não precisa pagar nada pela sua salvação. Simplesmente Ele dá sua salvação de forma imerecida, gratuita e definitiva. É isso que Paulo estabelece ali em Romanos capítulo 3, 23. E aí a conversa no meio disso tudo é: mas assim é fácil. É só isso e acabou. Eu digo: não é só isso e acabou. E eu perguntei para a pessoa, né? Ela estava discutindo um problema que ela teve assim, eu perguntei para ela: imagine que essa pessoa que você teve problema fizesse uma coisa bem boa para você, o que é que você iria fazer? E ela disse: eu seria a melhor amiga do mundo dela. Isso acontece com a pessoa quando encontra a salvação.
se na esfera terrena, quando alguém nos faz um bem muito grande, a primeira coisa que nós pensamos é em retribuir esse bem com bem, imagine com a salvação que Cristo nos deu. A salvação foi algo tão espetacular e tão grande que a partir do momento em que ela se torna real para nós e nós temos a compreensão, isso deveria derrubar todas as barreiras que se levantassem contra nós para nos impedir de servir ao Senhor. O amor recíproco, como é dito lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, estabeleceria o limite do nosso serviço e da nossa devoção a Ele. Então Jesus, certa feita, mediu pelo amor a disposição de coração de uma pessoa em relação ao que ela faz para Cristo. Quem muito ama, quem muito foi perdoado, na questão do perdão, muito ama. Quem se acha pouco perdoado, pouco ama. Então, o nosso serviço a Deus e a nossa disposição de fazer as coisas e de entrega para Deus, a fim de que a nossa vida seja devotada a Ele, está intimamente relacionada à consciência que nós temos do quanto significou o preço que Ele pagou pela nossa vida. Quanto mais pecadores nós nos encontramos no início da caminhada, mais fiéis a Ele, mais envolvidos e mais dispostos a servir a Deus nós seremos. Então, muitas vezes nós fomos minados por esses ladrões. E às vezes, mesmo depois de havermos confessado com a nossa boca, haver entregue a nossa vida a Cristo, se nós não nos apercebermos, nós continuamos sendo minados por esses ladrões. Minados por esses ladrões e simplesmente pensamos numa ideia de cristianismo diferente daquele que Deus propôs para nós. Um dos casos mais comuns na nossa época, se você perguntar para uma pessoa que não é cristã, que ela não creu ainda no Evangelho, perguntar o que ela mais quer na vida, ela vai querer dinheiro, ela vai querer uma vida confortável e uma vida sem problemas. Isso é a trindade dos anseios da população do mundo em que vivemos, do convívio social. As pessoas querem uma vida que elas não se incomodem com nada, que elas não se desgastem demais com nada, que elas não precisem fazer sacrifício por nada, e aí elas ouvem o Evangelho, confessam Jesus Cristo, e elas passam a querer essa vida depois que confessam Jesus Cristo como seu Salvador. Só que a vida que Jesus Cristo oferece para quem entrega a vida para Ele é o oposto disso. E aí simplesmente, questões como renúncia, questões como colocar sua vontade pessoal, seu conforto, sua estabilidade, sua vida tranquila em segundo plano, isso faz parte da vida que Jesus oferece para aqueles que querem seguir. Então, quando a gente pensa numa vida cristã, Hakuna Matata, sem problemas, simplesmente nós estamos pensando nisso porque algum ladrão nos alimentou com um pasto contaminado. Algum ladrão conseguiu empurrar na nossa mente e, por força da nossa natureza pecaminosa, fazer com que esse ensino, esse alimento contaminado encontrasse pouso no nosso coração, simplesmente porque nós não ouvimos a palavra de Jesus. E é terrível aqui quando nós não ouvimos a palavra de Jesus, porque ele diz que quem não ouve a palavra de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e ele atestou: eu falo da parte do meu Pai, aquilo que eu vos falo é da parte do meu Pai, o que eu ensino foi o que o meu Pai me enviou a ensinar. Então ele deixa claro que todos os seus ensinamentos vêm da parte de Deus. E ele vai dizer aqui no capítulo 10, se eu não me engano, no verso 27 ou 24 lá na frente, que ele vai dizer que eles não ouviram o que Jesus estava ensinando porque não eram ovelhas dele. Então, na nossa vida, nós vamos nos deparar o tempo todo com essa luta aqui. A quem nós vamos dar ouvidos? Porque, na verdade, a base, a alicerce da nossa fé é aquilo que as Escrituras ensinam. E nós vamos ter que crer em alguém, e o nosso desejo é que a nossa fé esteja depositada naquilo que Jesus Cristo ensinou e não naquilo que os falsos ensinaram. Então ele já deixou claro no verso 9: quer ter comunhão com Deus, tem que vir por mim. Agora saiba de uma coisa: paralelamente existem alguns que vão trabalhar para que você não dê ouvidos à minha voz.
Alguns que vão trabalhar para que você não queira viver a vida que eu estou oferecendo e aí por diante. Então nós precisamos o tempo todo estar apreensivo. Como nós falamos na terça-feira, a igreja primitiva, ela tratava a heresia, ela tratava o ensino errado, ela tratava a falsa profecia como algo muito sério. Porque o propósito do ensino errado é destruir a fé daqueles que entregaram a vida a Cristo, é destruir a vida da igreja e, se possível, destruir a igreja e apagar da igreja o bom nome daquele que veio a esse mundo para salvar. Então, todos os falsos mestres que tentam ensinar um caminho contrário àquele que Jesus ensinou, ou uma entrada no céu por uma porta diferente daquela que é Jesus Cristo, então eles são qualificados como pessoas que estão trabalhando para destruir o povo de Deus. Paulo que o diga lá em Gálatas capítulo 1. Esses mesmos que estão aqui, mais diretamente, possivelmente Jesus está fazendo alusão aos fariseus aqui. E esses fariseus se convertem falsamente, como vimos terça-feira, e vão ensinar na igreja que o sacrifício de Cristo por si só não é suficiente. Para ser salvo, eles precisavam crer em Jesus Cristo e ter mais um complemento. Então, nesse sentido, Paulo pega a estribeira e aí tem confusão na Galácia, tem confusão em Antioquia e tem confusão em Jerusalém. Até que a igreja, naquele primeiro concílio, determina que a salvação é pela graça, por meio da fé, e ponto final. E ponto final. É pela graça, por meio da fé na obra que Jesus Cristo realizou para salvar o pecador. Então, qualquer um que se levantar para pregar uma doutrina diferente dessa, Jesus qualifica aqui como alguém que veio destruir, que veio causar estrago. Paulo vai qualificá-los como destruidores em Gálatas 1:7 e vai dizer que essas pessoas, elas estão debaixo da maldição de Deus, porque o evangelho que elas pregam é um evangelho falso, é outro evangelho diferente, não está de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, você pesa o evangelho nessa condição. Ou ele lhe conduz a caminhos de morte porque não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, ou eles lhe conduzem para um caminho de vida e de vida eterna. Então Jesus diz que veio a esse mundo para que as pessoas tenham vida, e vida com abundância. E esse é outro texto também complicado, que é muito mal aplicado, porque quando as pessoas leem essa abundância aqui, já começam a enxergar cifra e tabletezinho de ouro diante deles. Só que aqui tem a ver com aquilo que Jesus oferece com a sua salvação, com a sua vinda. Já que o contexto trabalha a realidade do pecado que escravizou os judeus, e ainda sendo do povo escolhido por Deus, eles estão condenados, e Jesus veio se oferecer, ou foi enviado por Deus para livrá-los da condenação do pecado, a fim de que eles possam ter vida. Então não cabe de maneira alguma que nós imaginemos ou atribuamos a esse texto a promessa de Jesus de que a gente vai ser rico e próspero aqui nesse mundo. Por um único motivo: ele já deixou claro que o tesouro que ele veio oferecer nos aguarda nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não estraga e onde a traça não pode roer. Então existe um tesouro oferecido por eles para nós, mas esse tesouro nós vamos encontrar no final da jornada. Então aqui, vida é o contrário de morte. Então ele diz que ele veio a esse mundo a fim de que pecadores, porque ele já qualificou os judeus como pecadores anteriormente, estavam debaixo do pecado e por força disso não era o povo de Deus, por não acreditarem na sua palavra. Então ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí nós vamos atribuir a essa vida aquilo que desde o princípio do evangelho é ensinado. Jesus veio para dar ao pecador vida eterna, com todos os seus benefícios de paz e alegria completa, como nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 15 e 16. Então os benefícios atribuídos ao pecador por intermédio da fé em Jesus Cristo estão contidos nessa vida que Deus confere.
Imagine uma vida de esperança eterna, uma vida de alegria completa, uma vida de paz completa, uma vida de certezas acerca da companhia de Jesus Cristo todos os dias da sua vida, da comunhão estabelecida entre o pecador e Deus e do desfrute de todas as promessas que Deus prometeu nas suas santas escrituras àqueles que de verdade creem nele. Então existe um conjunto de coisas que não existe tesouro humano, por mais que nós trabalhássemos e ajuntássemos, que pudessem trazê-las para nós. Por isso, a alegria da conquista deveria ser relativa àquilo que nós recebemos da parte de Deus. Aquilo que nós recebemos. Se existe um atributo que as pessoas que não têm Cristo deveriam dar para mim, para você que dizemos que tem fé, esse aí é um povo verdadeiramente feliz. Não importa a situação em que ele se encontre, você vai lá e ele está feliz. E a felicidade dele não é abalada. A segurança e a paz que ele tem no coração não é abalada. A esperança que ele tem olhando para frente não é abalada. O que é que há nessas pessoas que as tornam tão diferentes das demais? O que há de diferente de nós é que a nossa alegria está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo, a nossa paz está em Cristo, o nosso tesouro maior está em Cristo. Tudo que preenche a nossa alma e completa a nossa alma está em Cristo. Porque nós estávamos mortos e agora nós temos vida, e vida em abundância. Nós não apenas temos vida terrena, mas nós temos vida eterna. E quando eu penso numa coisa dessa e falo da gratidão que isso deveria gerar no nosso coração e da alegria por havermos sido alcançados por essa salvação, nós dizemos isso por causa do preço que foi pago. Jesus tomou emprestado uma figura do cotidiano, a figura do pastor e das ovelhas. Mas ele vai se colocar diante do povo de Israel mais uma vez como Deus. Porque o bom pastor do Antigo Testamento para Israel era Deus, era Jeová. E Jesus vai se levantar agora diante deles, como ele disse lá em 8:58, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele se identifica com aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente, aquele que disse, eu sou o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Jesus Cristo vai se identificar como Deus de Israel, aquele que conduz o seu povo a pastos verdejantes. Ele se apresenta como aquele que o salmista fala dele no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e ele se apresenta como esse pastor que cuidava do seu povo no Antigo Testamento. Só que aqui é muito fácil ver que Jesus está usando uma linguagem figurada para falar de si mesmo, porque ele vai dizer para o povo de Israel, lembrando a eles dessa verdade, eu sou o bom pastor dá a sua vida. E isso aqui é contrário à experiência normal do pastoreio. Por que motivo? Porque o pastor normal de ovelhas em Israel, ele colocava a sua vida em risco por causa das ovelhas. O próprio Davi, quando foi enfrentar Golias e foi falar com Saul, ele disse, olha, eu matei um leão e matei um urso defendendo as ovelhas, os rebanhos do meu pai. Ele não disse, olha, apareceu um leão e um urso e eu me joguei na frente deles para eles me comerem para poupar as ovelhas. Não, ele lutou para defender as ovelhas. Porque se o pastor morresse, o rebanho morreria junto. Ele era aquele que cuidava e levava as ovelhas para se alimentar, e ele é quem defendia as suas ovelhas dos lobos e dos animais que pudessem de alguma maneira atacar o rebanho e matar as ovelhas. Então, o pastor normal, ele nunca iria dar a sua vida pelas ovelhas. Mas esse bom pastor aqui, ele veio com esse propósito. Ele veio com esse objetivo estabelecido pelo Criador, para que alguém se tornasse ovelha, ele teria que morrer por ela. E aqui mais uma vez nós vemos claramente que Jesus não veio fazer uma aposta. Ele não morreu naquela cruz a fim de que
o Evangelho fosse anunciado, e como nós ouvimos absurdamente muitas vezes em alguns apelos, Jesus se oferecendo e pedindo uma chance para o pecador, como se ele tivesse feito uma aposta e de alguma maneira o preço que ele pagou e o sacrifício que ele pagou pudesse ser frustrado. Ele não fez isso. Jesus foi para aquela cruz e fez uma compra, para que as ovelhas pudessem fazer parte do aprisco. O bom pastor teve que dar a sua vida. E aí nós voltamos à questão de como nós nos sentimos. Nós estamos estudando os Salmos e nós citamos o Salmo 32 e o 51. O estado de debilidade, de tristeza e de falta de vontade de viver que Davi ficou depois que o seu pecado foi descoberto. E uma das coisas que ele pediu para Deus foi: restitui a alegria da minha salvação. Restitui. E é uma pergunta que nós deveríamos fazer todo dia para nós: se nós somos felizes, completamente felizes por causa de Jesus Cristo e somente por causa de Jesus Cristo. Porque se nós nos olharmos no espelho e não conseguimos dizer que nós somos plenamente felizes por causa do bom pastor que deu a vida para que nós nos tornássemos ovelhas do aprisco de Deus, é porque algum ladrão semeou comida estranha no nosso prato e nós não decidimos e comemos. Só que o bom é que Deus enviou o seu Espírito Santo para limpar essas coisas. Mas nós precisamos pensar nisso. Não foi algo pequeno. Hoje eu estava vendo fotos de encenações de Paixão de Cristo, e as pessoas fazem encenação e elas choram e simplesmente acabou a encenação, tiram a roupa da apresentação, vestem suas roupas e voltam para a sua vida normal, como se o sacrifício de Jesus Cristo, como o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, não significasse nada para elas. Não há nenhum sentimento de alegria, não há nenhum sentimento de espanto, a ponto de deixar o seu coração grato. Então nós não podemos negar a realidade de que estamos vivendo numa época em que a igreja está cheia de ladrão. Está cheia de ladrão que rouba o povo também. Mas está cheia desses aqui que Jesus disse, que estão infiltrados no meio das ovelhas somente com o propósito de destruí-las. E a única maneira de nós de verdade escaparmos disso é se nós nos apegarmos mais e mais ao nosso pastor, o nosso supremo pastor, o pastor das nossas almas, como ele é apresentado no Antigo Testamento, nos agarrarmos dele, colarmos dele e não largarmos. Porque se a nossa vida não é vivida dessa maneira, seguindo a voz do supremo pastor, nós estamos fadados a ser pegos pelo ladrão ou sermos pegos pelos lobos e aí por diante. Então, nessa noite, numa época em que se comemora a Páscoa, em que a ênfase tem sido outras coisas mais comerciais do que espirituais, mas ainda assim a lembrança da obra de Cristo está continuamente sendo apresentada, e para nós sim, isso tem um significado muito grande. Relembrar da obra de amor que Deus realizou. Algumas não gostam de escutar isso, mas a verdade é essa: matando seu próprio filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Imagine se ele não tivesse vindo. Imagine se ele não tivesse feito isso. Nós não viveríamos, existiríamos. E quando terminasse a nossa existência aqui, nós sofreríamos eternamente. Nós sofreríamos. Então, se os benefícios terrenos da morte de Cristo não têm sido suficientes para que nós sejamos completos em alegria, sejamos completos em satisfação, sejamos completos em esperança, sejamos completos em paz, em primeiro plano, é porque comemos alguma comida estragada e acreditamos nela. Segundo,
isso pode ser um sinal claro que a eternidade não faz nenhum sentido para nós e nenhum valor. Esse é o grande desastre da igreja moderna. Eles esqueceram dessas verdades. Eles esqueceram de que a morte de Jesus Cristo foi estabelecida e foi realizada por Deus para que o homem não perecesse, para que o homem não tivesse que experimentar a ira de Deus com toda a sua intensidade no final da sua jornada, ou se morresse antes da vinda de Cristo, ele tivesse que já experimentar o terror do sofrimento eterno que está reservado para os pecadores por causa dos seus pecados. E aí nós começamos a olhar o Filho de Deus, que é Deus como Deus é, que faz parte da Trindade divina, foi enviado a esse mundo, se identificou comigo e com você, assumiu um corpo físico. Por que motivo? Para experimentar sofrimento. E para que em seu sacrifício como Cordeiro de Deus houvesse derramamento de sangue. Imagine tudo aquilo que Jesus teve que passar para morrer pelas ovelhas e para as ovelhas. Fez com que ele fosse obrigado a se identificar conosco. Às vezes alguém me pergunta por que Jesus teve que ter um corpo físico? Porque Deus assumiu um corpo físico sobre sua divindade. O primeiro motivo é porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. A única maneira dele nos tirar do estado de sofrimento é se ele experimentasse o nosso sofrimento de maneira total, a fim de que eu e você pudéssemos viver na eternidade sem sofrimento eternamente. Então, nessa noite, nós precisamos refletir sobre isso. O que a morte de Cristo gera em nosso coração? Ou o que a morte de Cristo gera nas nossas emoções? Quando nós falamos do Evangelho de Cristo, o que nós sentimos? Você já parou para pensar nisso? Quando você fala de Jesus Cristo para alguém, existe alguma coisa, algum sentimento de alegria, de satisfação no seu coração? Ou isso se tornou algo mecânico? Isso se tornou algo legalista, né? Porque o pecador está condenado, ele precisa fazer, se tornou algo mecânico. Nós nunca devemos permitir que esse tipo de sentimento invada o nosso coração. Porque nós somos religiosos, somos parte do povo de Deus em primeiro lugar. Fazemos parte de uma religião pelo fato de ela condensar e agregar e congregar e agrupar aqueles que têm fé em Cristo e fé salvífica. Mas nesse sentido existe algo muito maior que isso, que nos conduz, que nos guia, que é justamente o fato de Jesus Cristo, o bom pastor, haver dado a sua vida, haver morrido no nosso lugar para que nós tenhamos vida. Daí nós começamos a compreender que a vida ali não é uma vida tranquila terrena, mas é uma vida eterna, de comunhão, de alegria e paz com o Criador. Como dissemos sexta-feira, estávamos conversando com uma pessoa e perguntamos para ela: você crê em Jesus Cristo? E ela disse: eu creio muito em Jesus Cristo. E eu perguntei: se você morrer agora, para onde você vai? Ela fez: eu acho que eu vou para o inferno. Eu disse: mas como é que pode? E eu perguntei para ela, eu nem preguei, eu fiz ela pregar: Jesus Cristo veio a esse mundo para quê? E ela fez: para ser o nosso Salvador. E ele realizou a obra para salvar? Sim. Então, se você crê, você vai para onde? Ah, eu não sei, vamos voltar. Ele veio. E ele morreu e ressuscitou? Morreu. E a palavra dele diz que se você crê nisso, você está salvo? Diz. Você creu? Crê. Então você está salvo. Parece simples, mas não é. É impossível alguém crer nisso, a menos que ele nasça de novo. É impossível alguém crer nessa verdade, por mais clara que ela seja exposta, ainda que ele seja iluminado pelo Espírito Santo, como Paulo diz em 1 Coríntios 12, 14. E nesse sentido nós somos privilegiados, porque no meio de uma multidão de pecadores que estavam caminhando para a perdição, a luz brilhou em nossa vida. A luz brilhou na nossa vida. O Espírito Santo iluminou o nosso entendimento e nós olhamos para a cruz
e descobrimos que foi lá que Jesus Cristo, como nosso bom pastor, morreu, para que eu e você não apenas estivéssemos aqui celebrando o perdão e a purificação dos nossos pecados, mas também a certeza de que quando nós passarmos dessa realidade para o porvir, é ao lado dele, é no rebanho eterno dele que nós vamos estar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar nisso. Quando você pensa na morte de Cristo, que tipo de convicção isso traz ao seu coração? Mas a minha maior preocupação é que tipo de sentimento isso traz ao nosso coração. Que tipo de sentimento? As pessoas precisam enxergar também a felicidade que nós temos por havermos sido alcançados por tão grande salvação. Pai amado, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos a Ti. Se Davi orou, restitui-me a alegria da salvação, isso porque ele calou no seu pecado e não confessou, Senhor. E quando ele foi convencido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ele sentiu a dor de haver pecado contra Ti. E ele confessou o seu pecado e ansiou pela alegria e a satisfação de saber que fazia parte, Senhor, e continuava fazendo parte do povo que o Senhor escolheu. Ele deixa isso claro, Senhor. Ó Deus, por isso nós pedimos ao Senhor que opere na nossa vida. Nós olhamos para o passado muitas vezes e para a nossa conversão e conseguimos contar como de maneira poderosa, Senhor, saber que o Senhor morreu na cruz e impactou a nossa vida, e como nós queríamos dizer isso para todo mundo ouvir, Senhor. E agora nós olhamos para trás e parece que somos outra pessoa, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor resgate e restaure em nossa vida essa alegria, Senhor, com muito mais intensidade, porque caminhamos contigo já há muito tempo. Te conhecemos muito melhor do que conhecemos naquele primeiro momento. E isso deveria fazer com que a alegria que as pessoas viram no princípio, hoje, houvesse se multiplicado e fosse muito maior. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, que pelo Teu Espírito o Senhor nos ajude. E que as pessoas não apenas, Senhor, sejam atraídas, Senhor, por aquilo que dizemos a Teu respeito, mas também que elas enxerguem em nós aquilo que o Senhor está fazendo, inclusive nos tornando possuidores de uma alegria completa, de um gozo completo, de uma paz completa, Senhor, de uma esperança completa. Que isso seja visto na nossa vida, ainda que não abramos a nossa boca para dizer uma só palavra. Por isso, sei com a minha vida nessa noite. Nós olhamos para a cruz e somos gratos, Senhor. Nós olhamos para a cruz e estamos totalmente satisfeitos, porque o Senhor não fez a obra pela metade, Senhor, como esses opositores de Jesus Cristo ensinavam e combatiam Ele e tentavam ensinar o povo, mas o Senhor fez a obra completa. E todo aquele que crê na obra que o Senhor realizou em Ti, Senhor, ele recebe a vida eterna. Não no final da jornada, mas aqui agora ele recebe a vida eterna, ele se torna parte das ovelhas do Teu pastoreio, ele se torna parte do aprisco de Deus, se torna parte da família de Deus, do povo de Deus, que há de habitar com Ele eternamente. Por isso, que o Senhor nos faça pensar nessas coisas, que a Páscoa não passe por nós apenas como aquele momento em que ficamos atribulados porque o ovo de Páscoa está muito caro para dar, mas que ela nos relembre, ainda que não seja uma festa diretamente programada e estabelecida na Tua palavra para nós, ela nos faça olhar para trás e lembrar que o motivo de maior alegria que ocorreu na história da humanidade ocorreu nessa época. E não apenas isso, esse motivo alcançou a nossa vida e nos salvou. Por isso, faz com que a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração estejam arraigados nessas verdades, a fim de que nós tenhamos esperança de experimentarmos as promessas de alegria e de paz completas que o Senhor ofereceu para nós. Por isso, sendo o nosso louvor nessa noite, que o Teu Espírito esteja aplicando a Tua palavra ao nosso coração, nos fazendo pensar em que coisas, Senhor, nós abrimos portas na nossa vida para acreditar que nos impedem de experimentar a Tua felicidade. Porque quando experimentamos a Tua felicidade de forma real, o serviço ao Senhor é feito com alegria. E é sempre com alegria, sempre sem empecilho,
sempre sem barreiras. Podem até se levantar, mas vamos continuar servindo, porque se o Senhor foi capaz de fazer o que fez para salvar a nossa vida, não deve haver limites para aquilo que tenhamos que fazer para Ti, para cumprir a Tua vontade. Por isso, sei com a minha vida, que o Teu Santo Espírito nos socorra, e socorra os Teus filhos, e nos faça, Senhor, experimentar de novo aquela alegria exuberante que nós experimentamos quando fomos alcançados e compreendemos a Tua palavra de salvação. Por isso, sei com a minha vida, sei com a vida dos Teus filhos, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os ladrões estão soltos por aí. Não ladrões de roubo de dinheiro, não ladrões de roubo de bem, mas ladrões que trabalham especificamente para roubar a palavra de Deus que foi semeada em nosso coração. Na parábola do joio e do trigo, isso é muito bem especificado. Na parábola da semente, a palavra é semeada e o ladrão vai lá e rouba. O diabo vai lá e rouba a palavra do coração. Então, peça a Deus para ter discernimento, a fim de que nós possamos dar ouvido somente à palavra dele. Então, amanhã, normal, amanhã, agora é o ensaio do louvor. Na terça-feira temos o nosso culto de doutrina e mais uma vez os homens. Quarta-feira, 7 da manhã, nossa reunião de oração vai ser na casa do irmão Luiz, e na outra semana já está marcado, vai ser na casa do pastor Arivaldo. Então, essas próximas 2 semanas nós já temos um lugar fixo para fazer. Então, queremos convidar os homens para estar lá. É 7 horas da manhã, mas é muito bom começarmos a nossa manhã meditando na palavra do Senhor, começarmos a nossa manhã partilhando os desafios que vamos ter e juntos lá orarmos para que Deus esteja abençoando a nossa vida, a nossa causa, nossa família. As mulheres aqui, toda quarta-feira os maridos estão orando por vocês, pelos filhos e tudo lá. Então tem sido um momento muito bom na presença do Senhor. Então, homens, 7 horas da manhã, quarta-feira, casa do nosso irmão Luiz. E lembrem, volto a pedir, de orarem pela família do Luiz essa semana. A ficha cai depois de alguns dias. No primeiro impacto eles não dá a reação, bloqueia mesmo. Então que vocês estejam lembrando deles em oração e também lembrando da irmã Iracema e da família da Mônica, a fim de que Deus esteja confortando os seus corações. Então cumprimente seu irmão e até terça-feira, se Deus assim permite.